Bom, hoje eu vou apresentar para vocês a nossa aula 4, Unidade Central de Processamento 2, dando continuidade à aula passada que eu falei sobre comecei a falar sobre Unidade Central de Processamento. A gente viu que a Unidade Central de Processamento é constituída de registradores, unidade lógica aritmética e uma unidade de controle. Todos esses componentes visam executar instruções na máquina. Basicamente, a minha unidade central de processamento é responsável por processar dados e fazer o controle de todo o meu sistema computacional. Então, hoje a gente vai ver 3 tópicos. O funcionamento da UCP, o ciclo da instrução com mais detalhes, mais detalhadamente. A gente já viu na aula passada que a unidade central de processamento fica executando instruções, que a gente chamou do ciclo da instrução. Vou falar um pouco sobre o que é linguagem de montagem e para que a gente usa a linguagem de montagem, porque ela é importante no sistema de computação, e vou falar alguns detalhes sobre um componente muito importante, que é a unidade aritmética e lógica. Bom, então a gente vai ver detalhadamente como funciona o ciclo de instrução. A base do projeto de uma unidade central de processamento é escolher que instruções que essa unidade central de processamento vai executar. E aí, dado que a gente tem o conjunto de instruções que essa máquina vai executar, todos os componentes da máquina e a organização desses componentes, o projeto de como a gente vai interligar esses componentes, vai ser todo baseado para executar esse conjunto de instruções que foi definido anteriormente. Então, para a gente entender isso com mais detalhe, a gente vai, o tempo todo, tá vendo um exemplo de um subsistema, unidade central de processamento, memória principal, hipotético. É um sistema bem simples, baseado naquele sistema que a gente viu na aula passada. É bem simples para vocês poderem entender. Com esse sistema, vocês vão ser capazes de dar para a gente entender outros sistemas mais complexos. Entendendo um sistema mais simples, a gente consegue entender sistemas mais complexos. Então, esse sistema, ele é praticamente igual àquele sistema que a gente viu na aula passada. Ele é constituído de uma unidade aritmética lógica, que faz o processamento das operações aritméticas, lógicas, deslocamento. E a gente tem vários registradores nessa máquina. Um registrador, onde ficam os dados que vão ser processados pela unidade aritmética lógica, a gente tem um único registrador nesse caso, que está com o nome aí ACC, que é o acumulador. Todos os dados que vão ser processados pela unidade aritmética e lógica são armazenados nesse registrador chamado acumulador. E a gente tem outros registradores, como a gente viu na aula passada. O CI, o registrador de nome CI, o CI vem de contador de instrução. Entre parênteses, vocês estão vendo aí, está escrito PC, vem do inglês Program Counter. Nesse registrador fica armazenado o endereço de memória onde deve ser lida a instrução para ser executada pela unidade central de processamento. Os outros registradores, a gente tem aí o RDM, é o registrador de dados da memória, que faz toda a comunicação, onde a comunicação com o resto do sistema operacional é executada, o resto do sistema computacional é executada. Os dados que eu leio da memória vêm através do barramento de dados para o registrador de dados da memória. Se eu quiser escrever algum dado na memória, esse dado deve ser colocado no registrador de dados da memória. Posteriormente, ele é transmitido através do barramento de dados para a memória principal. O outro registrador, o registrador de endereçamento de endereço de memória, é onde eu coloco os endereços para eu poder endereçar a memória. Então, eu quero endereçar um determinado endereço de memória, eu tenho que colocar esse endereço nesse registrador de endereço de memória. O conteúdo desse registrador de endereço de memória é colocado no barramento de endereços e esse endereço é transmitido para a memória para identificar qual é o endereço que eu quero, que a unidade central de processamento deseja que seja feita a execução de uma instrução, seja leitura de memória ou escrita da memória. A gente tem um outro registrador, que é o RI, ou IR, em inglês, Instruction Register, em inglês, ou RI, registrador de instrução, que é onde fica armazenada a instrução que a unidade central de processamento vai ter que executar. Então, nesse registrador, a gente tem os bits referentes à instrução que deverá ser executada pela unidade central de processamento. A gente já viu na aula passada que essa instrução é composta de um código de operação e código de operando. Esse código de operação, ele passa pelo decodificador de instruções. Esse decodificador de instruções
gera sinais para a minha unidade central de controle, a UC, que vocês vão ver na figura que está escrito UC, e essa unidade de controle, ela é responsável por gerar os sinais para poder executar a instrução de modo correto, né? E a gente tem o relógio que faz com que as instruções sejam executadas de forma síncrona, de acordo com um sinal síncrono, que as instruções são executadas de tempos em tempos. Então, essa é a nossa máquina hipotética. A gente tem os registradores, a gente tem um único registrador que se comunica com a unidade aritmética lógica, que é o acumulador, e a gente tem os outros registradores de acordo com como a gente viu na aula passada. Bom, alguns detalhes sobre esse processador hipotético. Nesse processador hipotético, a nossa palavra, ou seja, a quantidade de bits que a gente transfere da unidade central de processamento para a memória principal, sempre tem 12 bits. Os endereços, a quantidade de endereços, de bits que eu posso usar para endereço, são 8 bits. Então, se eu tenho 8 bits, eu posso endereçar 2 elevado a 8, ou 256 células de memória. E cada célula de memória contém uma palavra de 12 bits. Esse é um cenário hipotético que eu estou mostrando para vocês, para a gente acompanhar como as instruções vão ser executadas nesse cenário hipotético. Cada célula tem 12 bits. A UCP, como eu já falei, possui um único registrador de dados, o acumulador, que necessita armazenar o tamanho de uma célula, que são 12 bits. O contador de instrução, que é o registrador que armazena o endereço da instrução, e o registrador de endereço da memória, que armazena endereços que eu vou enviar para a memória principal, precisam ter a capacidade de armazenar a quantidade de bits que eu preciso para o endereço, que no caso são 8 bits. Então, o meu registrador de endereço de memória, o meu CI, possui 8 bits, e o meu registrador de dados da memória, no qual eu consigo ler um dado que está armazenado na memória, ou consigo escrever um dado que eu vou armazenar na memória, nesse caso aqui, nesse cenário, eu vou precisar de 12 bits, porque a minha palavra é de 12 bits e cada célula armazena uma palavra. Cada instrução minha vai utilizar 12 bits. E nesse caso, a gente vai utilizar uma instrução que tem o seguinte formato. Os 4 primeiros bits são o código de operação, indicam qual é a operação que eu quero fazer. Uma soma, uma subtração, carregar algum dado da memória para a unidade central de processamento ou armazenar algum dado que está na unidade central de processamento para a memória. E depois eu tenho 8 bits que me indicam qual é o operando que essa instrução vai manipular. Nesse caso, em geral, o operando é um endereço de memória onde o dado que eu estou querendo utilizar está armazenado. Em alguns casos específicos, que a gente vai ver mais à frente, esse operando também pode ser um endereço de memória para onde eu devo fazer com que o meu fluxo de instruções aconteça. Tá? A gente vai ver que são as instruções de desvio condicional e incondicional, que a gente vai ver mais em detalhe logo em seguida. Então, a gente vai supor que a gente tem, no caso aqui, essas instruções que vocês estão vendo na tabela, as instruções que estão disponíveis para eu poder executar nessa minha máquina, né? Cada instrução tem um código de operação de 4 bits. Aí, no caso, na tabela, vocês vão ver que cada instrução está representada por um dígito. Na verdade, eu coloquei essa representação em hexadecimal, ou seja, cada 4 bits representa um dígito em hexadecimal, só para facilitar o entendimento de vocês, para não ficar aquele monte de bits seguidinhos um do outro. Mas vocês têm que ter em mente que na minha máquina, essas coisas todas que eu estou mostrando aqui para vocês na base hexadecimal, elas estão armazenadas em bits, zeros e uns. Isso aqui é só para a gente facilitar e resumir um pouco a notação. Então, cada instrução minha tem um código de operação, tem uma sigla, né? Cada uma tem um nome para facilitar a identificação de que operação é, só por uma questão de ficar mais fácil de vocês entenderem os programas. E do lado dessa tabela tem uma descrição de que essa instrução faz. Então, vocês vão ver aí, a primeira instrução tem um código de operação 0, a sigla HLT. Essas siglas todas, né, vêm do inglês, por isso que os nomes são ligados à língua inglesa. Então, HLT vem para tentar lembrar a palavra inglesa halt, que é parar a execução do programa. Então, quando o código de operação é 0, ou seja, os 4 bits em 0, isso quer dizer que uma operação HLT é uma operação de halt para parar a execução do programa. O próximo código de operação que a gente tem é 1, ou seja, os 4 bits seriam 0001. Essa operação, a sigla dela é LDAOP. LDA vem do inglês load. O que essa instrução faz?
deve ser executada de que maneira? Esse operando vai me indicar o endereço de memória. Então, essa instrução me diz que a unidade central de processamento deve ir nesse endereço de memória dado por OP, ler o conteúdo desse endereço de memória, e o conteúdo do endereço dessa memória deve ser armazenado no registrador ACC, que é o acumulador. Então, eu estou fazendo um armazenamento, quer dizer, eu estou lendo dados da memória e armazenando no acumulador. Estou carregando um dado da memória para o acumulador. O segundo código de operação, 2, que em binário seria 0010, tem a sigla STROP, de store, de armazenar. Nesse caso, o que vai acontecer é que o conteúdo do registrador acumulador, que está dentro da unidade central de processamento, vai ser armazenado na memória, no endereço de memória dado por OP. Lembra, OP é constituído de 8 bits, e 8 bits é o que eu preciso para identificar o endereço de memória. Logo em seguida, a gente tem o código de operação 3, que é a sigla add-OP. Essa instrução é para eu poder somar dois dados, né? Onde estão esses dados? Um dado está armazenado no acumulador, no registrador acumulador, e o outro dado está armazenado na memória, no endereço dado por OP. Então, essa instrução, o que eu quero que a unidade central de processamento realize? Pegue o conteúdo do acumulador, pega o conteúdo do endereço dado por OP, some esses dois conteúdos e armazene esse resultado no registrador acumulador. O código de operação 4 é a operação sub-OP. A ideia é parecida com add, só que nesse caso, ao invés de eu somar dois operandos, eu vou subtrair dois operandos. Então, o conteúdo do acumulador vai ser subtraído do valor armazenado na memória no endereço OP, e o resultado dessa operação vai ser armazenado no registrador acumulador. E aí agora a gente tem as instruções 5, 6, 7 e 8, são instruções que a gente chama de instruções de desvio. A gente viu na aula passada que sempre que eu vou executar uma instrução, a próxima instrução a ser executada vai ser a instrução sequencialmente logo em seguida armazenada na memória. Então, meu fluxo de instruções, se eu não tivesse instruções de desvio, eu deveria executar sempre uma instrução atrás da outra. Mas existem condições que eu não quero executar uma instrução atrás da outra. Por exemplo, você já viu em programação, eu posso ter uma condição, se x igual a 0, então y igual a y mais 1. Se não, y igual a y menos 1. Então, eu tenho que ter condições de desviar o fluxo de instruções para que não seja executada a próxima instrução, se, por exemplo, o x for igual a 0. Se o x for igual a 0, eu quero fazer determinada operação. Se não for igual a 0, eu quero fazer outra. Então, dependendo da condição do x ser igual a 0, eu vou executar uma instrução que está armazenada no próximo endereço ou em um outro endereço, que eu vou ter que definir. Então, quando a gente tem uma condição para o desvio, a gente chama de desvio condicional. Então, essas três primeiras instruções, JZ, JP e JN, elas são instruções baseadas em desvio condicional. E qual é a condição? Então, vamos ver a primeira. A primeira é o JZ. O JZ está baseado na seguinte condição. Se o conteúdo do acumulador for igual a 0, eu vou para um determinado endereço. Se não, se o conteúdo do acumulador não for igual a 0, eu vou executar a próxima instrução. Então, como é que eu sei se eu vou para um determinado lugar ou outro? Dependendo do conteúdo do acumulador. Se o conteúdo do acumulador for igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou carregar o contador de instrução com o valor do operando. O valor do operando possui 8 bits, que pode ser um endereço para onde eu quero ir, caso essa condição de acumulador igual a 0 seja verdadeira. Se não, o default dessa instrução é que se o acumulador não for igual a 0, eu executo a próxima instrução, ou seja, o meu CI é simplesmente incrementado de 1. A outra condição, a outra instrução, JP, está baseada numa outra condição. Se o conteúdo do acumulador for maior que 0. Se o conteúdo do acumulador for maior que 0, então eu vou para um outro determinado endereço. Se não, eu executo a instrução no próximo endereço. A outra operação, JN, é baseada numa outra condição. Se o conteúdo do acumulador for menor que 0, eu vou para esse determinado endereço. Se não, eu executo a instrução no próximo endereço. Então, essas três instruções, a código de operação 5, 6 e 7, depende de condições do conteúdo do acumulador. E a gente tem a instrução com código de operação 8, que é o JMP, de jump, do inglês jump, que é o que a gente chama de desvio incondicional. Eu quero ir para aquele endereço independente
de condição de acumulador. Ou seja, por exemplo, quando a gente chama uma subrotina, essa subrotina está num outro lugar da memória. Eu quero chamar aquela subrotina e ir para aquela subrotina, independente se existe uma condição para isso ou não. Então, a gente vai utilizar, por exemplo, essa instrução JMP. E a gente tem essas duas últimas instruções, código de operação 9 e código de operação A, que são instruções para a gente poder falar com dispositivos de entrada e saída. Eu não vou entrar em detalhes agora como a gente fala com os dispositivos de entrada e saída. Aqui a gente vai ver basicamente nessa aula hoje comunicação, unidade central de processamento e memória principal, mas a gente vai ver mais à frente como é feita a comunicação com os dispositivos de entrada e saída. Só para a gente ter algumas instruções para poder manipular os dispositivos de entrada e saída, estão definidas essas duas aí, né? A primeira, cujo código de operação é 9, é a operação GET, que ela vai ler o dado de uma porta de entrada de um dispositivo de entrada e saída, por exemplo, um teclado ou um mouse, e esse dado vai ser armazenado na memória no endereço dado por OP. E o PRT é uma instrução para eu poder pegar algum dado que está armazenado na memória e enviar para a impressora. Tá? Isso é só para facilitar a comunicação com dispositivos de entrada e saída, mas a gente vai ver com mais detalhe isso nas aulas seguintes. Então, a MIL-CP ela vai ficar fazendo esse ciclo de instrução que tem esse fluxogramazinho aí, né? Inicia a execução de um programa. O que a unidade central de processamento faz? Ela vai buscar a próxima instrução na memória principal e, em geral, a maioria dos programas tem muita probabilidade de, se eu não tiver um desvio condicional ou incondicional, eu vou querer executar a instrução que está armazenada no próximo endereço. Como eu tenho uma grande probabilidade de querer executar a próxima instrução que está no próximo endereço, para adiantar o serviço da unidade central de processamento, o que ocorre? O contador de instrução já é incrementado para apontar para a próxima instrução. Então, ir lá e ler na memória o conteúdo da memória indicado pelo contador de instrução e, posteriormente, incrementar esse contador de instrução é que a gente chama de um ciclo de busca da instrução. Então, a gente pegou a instrução que estava armazenada em determinado endereço e colocou dentro da unidade central de processamento. E aí, o que vai ocorrer? Vai ter que ser decodificada essa instrução, o código de operação, para descobrir que operação tem que executar, uma soma, uma subtração, tem que ler algum dado da memória, tem que armazenar algum dado na memória. E aí eu tenho que ver se eu vou ter que buscar, unidade central de processamento, se eu vou ter que buscar algum operando na memória principal. Se eu tiver que buscar algum operando na memória principal, como por exemplo uma instrução loader, que eu tenho que ler um dado que está na memória principal e carregar no acumulador, eu vou ter que de alguma maneira calcular o endereço desse dado que está na memória principal para poder jogar esse endereço no registrador de endereçamento de memória, posteriormente no barramento de endereço para poder ler. Então eu tenho que verificar se existe algum operando que eu tenho que buscar na memória. Se tiver, eu busco o operando e continuo a executar as minhas instruções. Se não tiver, eu continuo a executar a minha instrução. Dado que eu fui na memória ou não pegar esse operando, o que acontece é que eu executo, unidade central de processamento, executo a instrução. Então, isso que a gente chama, né, essa decodificação do código de operação, a busca do operando na memória, eventualmente, se necessitar, e a execução da instrução, é que a gente chama de um ciclo de execução. Então, o meu ciclo de instrução é constituído de um ciclo de busca mais um ciclo de execução. Dado que eu acabei de executar, volto, né, um loop, é um laço, eu volto, né, para calcular. Eu tenho o endereço da próxima instrução, que se eu não tiver nenhuma instrução de desvio, é simplesmente o meu próprio contador de instrução que já foi incrementado para apontar para a próxima instrução. Se eu tiver alguma instrução de desvio, a gente vai ver com mais detalhe mais à frente, eu vou ter que modificar meu contador de instrução para ele apontar para onde o endereço da instrução que eu quero desviar. Então, para ficar um pouco mais claro essa execução das instruções, né, a gente vai ver a execução de duas instruções que estão, vamos supor que a gente tem duas instruções armazenadas na memória nessa nossa máquina hipotética. Uma instrução é o load OP, que está armazenada na célula de endereço 2. E a outra instrução é o add OP, que está armazenada na célula de endereço 3. Então, essa instrução load, só especificando melhor a instrução LDA, qual é que a gente vai executar, vamos supor que eu quero executar a instrução LDA 180. O que essa instrução LDA 180 vai fazer? Tem que executar.
eu tenho que pegar o conteúdo do endereço de memória, cujo endereço é 180, esse endereço está em decimal, tem que ir lá na memória, na célula 180, pegar o conteúdo dessa memória, ler o conteúdo dessa memória e colocar o conteúdo dessa memória no acumulador. Essa instrução, se a gente for olhar aquela tabelinha das instruções lá atrás que a gente tem, essa instrução LDA, o código de operação dela é o código de operação 1, ou seja, 4 bits 001, como vocês estão vendo aí. O código de operação tem que ser 1 em hexa. Se vocês olharem a tabela lá atrás, vocês vão ver que o código de operação tem que ser 1 em hexa. Foi definido assim, nessa máquina, as instruções foram definidas assim. Vocês podiam ter inventado uma outra máquina com outros códigos de operação. A gente vai seguir essa máquina que foi definida com esses códigos de operação. Então, para que o código de operação seja correto, que eu quero fazer um LDA, eu preciso dos 4 bits estarem colocados 0001. E o endereço de memória é um endereço de memória 180 na base 10. Só que esse endereço de memória, já falei para vocês, tudo isso tem que estar em bits. Então, eu tenho que traduzir esse endereço 180 para base 2. Se vocês fizerem a tradução do 180 para base 2, vocês vão ver que dá isso aí que está no slide. 10110100. Então, na verdade, o código dessa minha operação vai ser constituído desses 4 bits 0001, que é o código de operação, concatenado com o endereço do operando, que é 10110100. Então, isso aí é a minha instrução, né? São 4 bits de operação, 8 bits de operando. Essa instrução, a gente vai carregar ela na notação hexadecimal só para facilitar o entendimento de vocês e para ficar uma notação mais concisa. Então, essa instrução, a representação dela em hexadecimal é 1B de bola 4. E a outra instrução que a gente vai ver como é que a execução é realizada vai ser o AD 181. O que essa instrução AD 181 deve ser, como ela deve ser realizada? A unidade central de processamento vai ter que ir lá no endereço 181, pegar o conteúdo desse endereço 181, somar com o conteúdo do acumulador, e o resultado dessa soma deve ser armazenado no acumulador. A gente vai ver com detalhes como isso é feito. O código de operação, se vocês forem olhar na tabela do AD, é 3, que em binário é 0011, se eu estou usando 4 bits. E o endereço de memória é o 181 na base 10, que se a gente transformar para a base 2 é 10110101. Concatenando esses bits, a gente tem aí, vocês estão vendo em amarelo, né, os bits da minha instrução. E também a gente vai ver aqui utilizar uma notação hexadecimal. Então, essa minha instrução é de 181, tem o código em hexadecimal 3B5. Então, a gente vai ter, vamos supor agora um cenário para executar essas instruções. Esse cenário de execução das instruções está relacionado àquela máquina hipotética que eu falei para vocês, né? Eu tenho uma unidade lógica aritmética, um acumulador, contador de instrução, registrador de endereçamento de memória, registrador de instruções, registrador de dados da memória, ligado na memória principal, que tem 256 células, cada célula possui 12 bits. Então, se vocês repararem aí, ó, na minha memória principal, no endereço 2, eu tenho conteúdo 1B4. Esse conteúdo 1B4 é referente à instrução LDA 180. Se vocês olharem a célula de endereço 3, vocês vão ver que o conteúdo dela é 3B5, ou seja, é referente à instrução AD 181. E eu estou supondo que quando eu vou executar, a primeira instrução que eu vou executar é o LDA, que está no endereço 2. Eu estou supondo que eu estou vindo de alguma outra execução e eu tenho esses conteúdos aí que vieram de outras execuções de outras instruções, que não vem ao caso aqui quais eram, mas chegou num determinado instante, eu tenho um RI com conteúdo 317, meu acumulador com 20B, meu registrador de endereçamento de memória B3, com conteúdo B3, e o meu registrador de dados da memória com conteúdo 7BC. Isso é conteúdo de outras instruções, está tudo, se implementa tudo em hexadecimal. Então, para eu poder executar a minha instrução que está no endereço 2, o que eu vou ter que fazer? O meu contador de instrução tem que estar apontando para o endereço 2. Então, se vocês repararem aí, o contador de instrução está com o valor 02. Então, de alguma maneira, o sistema operacional, a gente não vai entrar em detalhes agora como que esse endereço foi parar no contador de instrução, mas para eu poder começar a executar a instrução que está no endereço 2, o meu contador de instrução precisa estar carregado com o endereço 2. Então, a gente vai ver passo a passo como é que é realizada essa instrução. Primeira coisa que acontece é o seguinte: o conteúdo
do endereço da memória que o meu contador de instrução está apontando, tem que ser carregado para o meu registrador de instrução, para eu poder, para a unidade central de processamento, descobrir qual é a instrução que tem que ser executada. Então, se vocês repararem na figura aí, o que vai acontecer é que o conteúdo do contador de instrução tem que ser copiado para o meu registrador de endereço de memória, porque só através do registrador de endereço de memória que a unidade central de processamento consegue enviar endereço através do barramento de endereço para a memória principal. Então, vocês vão ver aí que o conteúdo no meu registrador de endereçamento de memória está riscado o conteúdo anterior, quer dizer, eu tiro o que estava lá e coloco agora o conteúdo do CI, do contador de instrução, que é o conteúdo 02. E aí o que vai acontecer? Esse endereço 02 é transmitido através do barramento de endereços. A minha unidade central de processamento, através do barramento de controle, manda um comando de leitura para a memória. E aí a memória vai lá, tem essa figurinha que vocês estão vendo, tem um controle da memória principal que recebe esse endereço 02, recebe esse endereço de leitura, vai lá no endereço 2, pega esse conteúdo do endereço 02, que é 1B4, isso tudo em bits, tá? A gente está vendo aqui em hexadecimal, mas na verdade o que está acontecendo é tudo em bits. Esse conteúdo 1B4 é transferido através do barramento de dados para o meu registrador de dados da memória. Então, vocês vão ver aí, ó, que o meu conteúdo anterior do RDM vai ser apagado, essa reta vermelha aí está dizendo que ele vai ser apagado, e o conteúdo, que é um B4, vai ser transferido para a unidade central de processamento, e quem recebe o dado da memória principal é o RDM 1B4. E aí tem um comando interno da unidade de controle que faz com que esse conteúdo 1B4 saia do RDM e vá para o RI, seja copiado para o registrador de instrução 1B4, né? O conteúdo 1B4 seja copiado do RDM para o RI, como vocês estão vendo aí na figura. Eu tinha um outro conteúdo do RI, agora eu tenho um conteúdo 1B4, que é a instrução que eu quero que seja executada. Logo em seguida, lembra, eu falei para vocês, no ciclo de busca, eu busco a instrução e logo em seguida eu incremento o contador de instrução. Então, eu incremento o contador de instrução de 1, então vocês vão ver aí que meu contador de instrução ele tinha o valor 02, passou para o valor 03 para apontar para a minha próxima instrução. E o resto dos registradores se mantém com o valor que, quando acabou aquela microoperação que eu mostrei para vocês anteriormente. Bom, e aí, o que tem que acontecer? Dado que eu tenho a minha instrução 1B4 armazenada no meu registrador de instrução, o que vai acontecer? O decodificador vai pegar aqueles 4 bits 001, vai gerar sinais para a unidade de controle, de modo que a unidade de controle gere sinais internos e externos para que essa instrução LDA 180 se realize de forma correta. Vamos lembrar, essa instrução LDA 180, o que eu quero fazer? Eu quero ir lá no endereço 180, que é o endereço B4 em hexa, e pegar o conteúdo desse endereço e colocar no acumulador. Então aqui, simplesmente, a unidade de controle está trabalhando para gerar os sinais referentes à instrução LDA. Então, para eu poder, o que eu tenho que fazer? Ler o conteúdo de B4. Eu, unidade central de processamento, tenho que ler o conteúdo do endereço B4. Para eu poder ler o conteúdo do endereço B4, o que tem que acontecer? O meu registrador de endereço de memória tem que ser carregado com o endereço B4, porque eu quero que esse endereço vá para a minha memória principal. Então, a minha unidade de controle vai emitir sinais para que o registrador de endereçamento de memória, o RM, seja carregado com o valor B4, como vocês estão vendo aí no slide. E aí, dado que eu já tenho o endereço B4 de onde eu quero ler o conteúdo, a minha unidade de controle vai ativar a linha de read, a linha de leitura, no barramento de controle, para que a minha memória saiba que está querendo ser realizada uma operação de leitura do endereço B4. E aí o que acontece? O conteúdo do endereço B4 é transferido da memória principal para o RDM, como vocês estão vendo aí. Ó. Eu tinha no RDM um conteúdo 1B4, e aí agora o conteúdo do endereço B4, que é, se vocês olharem aí, repararem, é 1 a 7, esse conteúdo vai ser retirado da memória, ele se mantém na memória, mas ele é copiado, transferido para o RDM, e vocês vão ver que o RDM agora tem o valor 1 a 7, que é o conteúdo do endereço B4. E o que está faltando aí? Só está faltando agora, lembra, essa instrução é ler o conteúdo do endereço da memória e colocar no acumulador. Então, a unidade de controle vai gerar sinais
para que o conteúdo do RDM, que é 1 a 7, seja transferido para o acumulador. Então, vocês vão ver que o conteúdo anterior 20B do acumulador vai ser retirado e no lugar dele vai ser colocado o conteúdo 1 a 7, que é o conteúdo que está lá no registrador de dados da memória. Então, a gente vai ver aqui, com a ajuda de uma animação, né, toda essa execução, com a ajuda da animação, de repente fica mais claro para vocês, né? A gente vai ver aqui como é que é feita a execução da operação. A unidade de controle, né, vai emitir os sinais para que o valor do campo do operando B4 seja transferido para o RM. Vamos partir daí. Então, vocês estão vendo aí que o meu REM, o meu RM, já está com o valor B4. E aí ela vai ativar a linha read do barramento de controle para que o dado seja lido na memória principal. Então, se a gente clicar aí no botão exemplo, né, o que vai acontecer? O conteúdo do endereço de memória B4, ó, ele vai sair lá do endereço B4, vai ser transferido para o RDM. Então, tinha o conteúdo B4, passou para 1 a 7. E, posteriormente, o conteúdo do RDM 1 a 7 vai lá para o acumulador 1 a 7, o conteúdo 1 a 7. Tá? Então, agora a gente vai ver a execução da outra instrução, add, né? add 181. Da mesma maneira que aconteceu na outra, o que tem que acontecer? Agora eu vou ter que ler essa instrução. Essa instrução está armazenada no endereço 3. Então, lembra, na outra instrução, a unidade central de processamento já incrementou o contador de instrução, de 2 para 3. Então, vocês vão ver aí que o contador de instrução já está com o valor 3. Então, o que vai acontecer? O conteúdo desse contador de instrução vai ser transferido para o RM, né? Eu vou ter que copiar esse conteúdo para o RM. O meu RM está com o endereço 03 agora. Esse endereço 03 é transferido para a memória principal através do barramento de endereço. A unidade de controle gera um sinal de leitura, um sinal de read. O conteúdo do endereço 03, que é no caso aqui 3B5, correspondente à instrução add 181, vai ser transferido da memória principal através do barramento de dados para o meu RDM, para o meu registrador de dados da memória, e o meu registrador de dados da memória, o conteúdo dele é transferido para o meu registrador de instrução, porque é lá que eu vou ter que decodificar a minha instrução. Como no outro passo, mesmo passo, né? A unidade central de processamento também vai incrementar o contador de instrução de 1, vai passar de 3 para 4, para ler a próxima instrução. E aí, essa minha instrução 3B5, que está armazenada no registrador de instrução, da mesma maneira que na outra instrução, os 4 bits vão ser decodificados pelo decodificador de instruções, vão gerar sinais para a unidade de controle, a unidade de controle vai gerar sinais internos e externos para que a operação dessa instrução add 181 se realize de forma correta. O que precisa acontecer nessa instrução add 181? A unidade central de processamento precisa emitir sinais para que um operando que se encontra no endereço B5 seja lido para a unidade central de processamento. Esse operando está lá na memória principal e essa instrução add faz com que o conteúdo do acumulador seja somado com o conteúdo da memória cujo endereço é o operando da instrução, que no caso aqui é B5. Então, a unidade de controle vai fazer com que esse endereço B5, que é o endereço que eu quero ler o conteúdo, seja transferido para o registrador de endereçamento de memória, para o REM. Então, vocês vão ver aí que o conteúdo anterior do REM vai ser apagado e eu vou colocar agora esse conteúdo, que é o B5, que é o endereço que a unidade central de processamento precisa ler o conteúdo dele para somar com o valor do acumulador. E aí, dado que eu tenho já o endereço no REM, esse endereço é transferido para o barramento de endereço, falta o sinal de leitura, o sinal de read, que a unidade de controle emite no barramento de controle. E aí, o conteúdo do endereço de memória B5, que vocês olharem aí, vocês vão ver na célula aí B5 da memória principal, o conteúdo é 07D. Então, esse conteúdo 07D, ele é transferido da memória principal, através do barramento de dados, para o RDM. Então, vocês vão ver aí que o conteúdo do RDM está riscado e agora eu tenho um novo conteúdo, que é o 07D. E aí, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, toda a soma, quem vai realizar é a unidade aritmética lógica. E quem passa os operandos, todos os operandos têm que passar para a unidade aritmética lógica através do acumulador. Como eu quero somar o conteúdo do acumulador com o conteúdo do endereço de memória, quando eu chego nesse ponto de execução aqui,
que eu tenho na minha máquina, na minha unidade central de processamento? O conteúdo do acumulador, que é um A7, que eu quero somar com o conteúdo do endereço B5, que já está armazenado no meu RDM, que eu li anteriormente. Então, o que vai acontecer? O conteúdo do acumulador é passado para a unidade aritmética lógica. Depois, o conteúdo do meu RDM é passado para o meu acumulador, porque toda a minha comunicação com a unidade aritmética lógica é através do acumulador. E depois, o que vai acontecer? O acumulador passa esse dado do RDM, quer dizer, o dado passou do RDM para o acumulador, e o acumulador vai passar para a unidade aritmética lógica. Então, a unidade aritmética lógica, ela está com dois operandos, o conteúdo do acumulador e o conteúdo cujo endereço é B5. Então, ela está com os dois operandos que ela precisa. E aí, o que acontece? A unidade aritmética lógica, ela faz a soma desses dois valores, 1 a 7 mais 0,7D. Se vocês fizerem a continha, vocês vão ver que dá 224. E o resultado dessa soma tem que ser armazenado no acumulador. Então, o que vai acontecer? Que esse resultado da unidade aritmética lógica é armazenado no acumulador. Então, anteriormente, eu tinha o valor 0,7D, que vai ser retirado do acumulador, para eu colocar o novo valor, que é o resultado da soma, que é o 224. Então, a gente vai ver aqui também uma animação para tentar facilitar o entendimento da execução dessa operação, né? A gente vai ver aqui a busca do operando na memória e a execução da operação. Então, o que vai acontecer? A unidade de controle emite os sinais para que o endereço onde eu quero buscar o operando, que é o B5, fique lá no registrador de endereçamento de memória. Então, a gente já está aqui partindo de que o registrador de endereçamento de memória já está com o endereço de onde eu quero pegar esse operando. E a unidade de controle vai ativar a linha read para poder ler esse operando, né? E aí, o que vai acontecer? O conteúdo do meu B5, do meu endereço de memória B5, 07D, vai ser transferido para o meu RDM. E aí, eu vou começar a transferir esses dados. Primeiro eu transfiro o acumulador, depois eu transfiro o RDM para o acumulador, e aí eu somo esses dados e armazeno no acumulador. Aí, isso aqui é só uma animação para vocês verem como é, aqueles passos que eu fui fazendo passo a passo, que a gente consegue ver a coisa mais encadeada. No início, quando as máquinas foram desenvolvidas, como a máquina, a tecnologia que a gente usa, a máquina só entende, a unidade central de processamento, os subsistemas ligados a ela, só entendem zeros e uns. As minhas instruções, a gente já viu que são codificadas em zeros e uns. Então, o programador, ele tinha que programar em zeros e uns. Então, ele tinha que fazer o programa todo utilizando zeros e uns. Cada instrução daquela, ele tinha lá uma tabelinha com as instruções e ele tinha que codificar cada instrução em zeros e uns. Imagina que isso é complicado, chato de usar para o usuário, para o programador, muito fácil de dar erro, né? Imagina você codificando zeros e uns dava muito erro. Então, isso aí foi uma coisa que o pessoal começou a pensar em como melhorar essa representação. Como é que a coisa foi melhorando? Foram surgindo linguagens que a gente chama de outros níveis, né? A linguagem mais baixo nível, essa linguagem de 0 e 1, que a gente chama linguagem de máquina, linguagem dos bits, né? Hoje em dia, a gente tem linguagens que a gente chama de alto nível. Vocês já viram programação em Pascal, né? Se eu tenho essa instrução, por exemplo, x igual a mais b menos c, se vocês forem traduzir essa instrução x igual a mais b menos c para instruções que a gente tem nessa nossa máquina hipotética, eu vou precisar de 4 instruções codificadas como vocês estão vendo aí no programa convertido em linguagem de máquina. Então, na realidade, o que o meu programa vai executar são essas 4 instruções codificadas em bits. Mas a gente, graças ao desenvolvimento das linguagens, a gente não precisa codificar dessa maneira. A gente codifica x igual a mais b menos c. Se não tivesse esse desenvolvimento das linguagens, a gente hoje em dia teria que estar codificando as instruções em zeros e uns, como vocês estão vendo nesse exemplo aí. Então, o pessoal pensou, zeros e 1 é meio chato de a gente lidar. Vamos lidar com hexadecimais. Então, a primeira coisa foi tentar traduzir de bits para hexadecimal. Mas ainda é meio chato de você ficar manipulando números em hexadecimal. Então, o pessoal começou a pensar o seguinte, por que a gente não bola uma linguagem que, em vez de ter só números, tenha símbolos alfanuméricos e seja mais agradável para o programador, lembre mais as instruções, ele não precisa ficar olhando a tabela, seja mais fácil, os mnemônicos que a gente chama, né, os nomezinhos, os códigos das instruções sejam mais fáceis de uso. Por exemplo, se a gente for usar
a nossa linguagenzinha, que eu mostrei no início da aula para vocês, cada instrução tinha uma sigla, né? Então, por exemplo, LDA, AD, SUB, STR, fica muito mais fácil a gente programar usando essas siglas e usando, em vez de usar diretamente os endereços em binário, usar nomes para aqueles endereços. Para o usuário, para o programador, fica muito mais fácil a gente usar um tipo de programação assim do que a gente programar em zeros e uns. Então surgiu essa outra linguagem que a gente chama de linguagem de montagem. A linguagem de montagem é uma linguagem de símbolos basicamente alfabéticos, agora eu não estou usando números, né? Estou usando em geral alfanuméricos. E essa linguagem, vocês vão ver muito isso se vocês forem olhar, até em livros em português mesmo, o pessoal chama de assembly, né? A linguagem de montagem é a linguagem assembly. Essa linguagem, o que acontece com ela? Ela tem uma relação de 1 para 1 com a linguagem de máquina, ou seja, se eu tenho LDAA, essa instrução LDAA, ela vai ser traduzida diretamente para uma instrução em bits dessa minha linguagem de máquina que eu possuo aqui. A única diferença dela é que ela tem uma interface mais amigável para o usuário, mas ela tem uma relação 1 para 1 com a linguagem de máquina. Então, como eu tenho uma interface mais amigável e como eu não preciso ficar colocando todos os endereços em bits, etc., eu posso dar valores simbólicos para as minhas variáveis, ela é mais fácil de manusear e é mais fácil as pessoas usarem. Só que agora, vamos lembrar uma coisa, a minha máquina ela só entende zeros e uns. Então, se eu tenho um programa escrito nessa linguagem de montagem, ele tem que ser traduzido para essa linguagem binária. Quem faz essa tradução nada mais é que um outro programa, que alguma outra pessoa desenvolveu, que vai pegar esse programa em linguagem de montagem e traduzir para os bits em linguagem de máquina. Isso aí quem faz, em geral, o pessoal dá o nome do montador. É um programa que traduz um outro programa escrito em linguagem de montagem, ou linguagem assembly, para os bits referentes à linguagem de máquina. Então, em inglês, vocês vão ver aí que às vezes o pessoal chama o montador de assembler. É o programa que traduz as instruções em linguagem de montagem para a linguagem de máquina, linguagem dos bits. Em geral, qualquer assembly que vocês forem olhar aí, o assembly do Pentium, o assembly de uma RISC, por exemplo, de um processador MIPS, né? Em geral, eles têm 4 campos. Um campo chamado rótulo, um campo operação, um campo operandos e um campo comentário. No campo rótulo, é uma maneira de eu poder identificar uma linha do meu programa. Às vezes eu quero chamar uma subrotina que está numa determinada linha lá de código, no meu código. Como é que eu vou identificar qual é a linha que eu quero ir? Então, esse rótulo, ele me permite que eu identifique linhas no meu programa. A operação é a operação que eu quero realizar, os operandos são os operandos que essa operação tem que manipular, e comentários é só para facilitar o entendimento do programa, como vocês estão acostumados a fazer em linguagem de alto nível. Vocês precisam, de bom tom, a gente colocar comentários, porque senão até a gente mesmo esquece o que a gente estava querendo fazer num determinado instante. Então, um programa comentado é sempre um programa mais fácil de ser entendido por outras pessoas e até pela gente mesmo, né? Então, aí a gente tem um exemplo bem simples, que a gente tem, por exemplo, a primeira linha do meu programa aí tem um rótulo chamado soma, e depois isso aí, esse proxy value palavra, é só um nome do programa, tá? Não está dentro do campo nem operação, nem operandos, nem comentário. É um nome que eu preciso dar para o meu programa. Em seguida tem uma segunda linha, na qual eu não tenho rótulo nenhum, não precisei botar nome, não preciso colocar rótulo em todas as linhas. Tem a operação, no caso, uma operação, nesse caso, chamada move, M-O-V. Os operandos, no caso, a x e 0, é uma outra linguagem de montagem diferente da nossa que a gente viu aqui, para uma outra arquitetura, que eu quero colocar o conteúdo 0 num registrador que ela tem lá na máquina chamada x. E o comentário, por exemplo, inicializar zerando. Quero inicializar zerando o meu registrador AX, por exemplo. Então, esse comentário aí, o meu montador vai ignorar e aí ele vai traduzir essa linha de comando move AX0 para a linguagem bits que a minha máquina entende, a minha unidade central de processamento entende. Bom, quando apareceu a linguagem de montagem, né, facilitou muito a vida dos usuários. E essa linguagem de montagem, como ela tem uma relação 1 para 1, né, com a linguagem de máquina, era uma linguagem muito utilizada para eu desenvolver programas que precisam falar diretamente com o hardware. Que programas são esses? Por exemplo, sistemas operacionais. Sistemas operacionais são programas que controlam todos os recursos da minha máquina, Windows, Linux, Unix.
São programas que ficam controlando a comunicação entre a unidade central de processamento, memória principal e dispositivo de entrada e saída. Então é interessante que eu possa usar uma linguagem que eu tenha acesso ao hardware da minha máquina, né? Então essa linguagem de montagem era muito utilizada para sistemas operacionais. Muito utilizado também quando eu estou desenvolvendo, por exemplo, algum processador para fazer controle. Eu preciso de respostas rápidas, em tempo real. Então, essa linguagem Assembler também é utilizada. O que aconteceu, o pessoal viu que, dado que eu já tenho essa linguagem Assembler, que é um pouco mais amigável, vamos dizer assim, que a linguagem de máquina, por que não ter linguagens mais amigáveis ainda? Então, hoje em dia, a gente tem as linguagens de alto nível. C, Pascal, Java, etc. A gente tem várias linguagens. Por exemplo, como a gente vê aqui no exemplo anterior, x igual a mais b menos c, é muito mais fácil de escrever do que aquelas 4 instruções, move, add, etc. Então, o que houve foi um desenvolvimento das linguagens de alto nível para poder facilitar a vida do programador. Só que a tradução dos programas de linguagem de alto nível para essa linguagem de máquina é bem mais complicada que a de linguagem de montagem para a linguagem de máquina, porque agora não tem uma relação 1 para 1. A gente vai ver mais adiante no curso como é que isso é feito. Isso é feito com compiladores, com interpretadores, a gente vai precisar de programas mais espertos, vamos dizer assim, para realizar isso. E o que aconteceu é que no início, essa linguagem de alto nível, os compiladores não eram tão eficientes como a gente tem hoje em dia. Nem as linguagens de alto nível, como a ideia era ser alto nível, elas não permitiam que a gente fizesse operações muito perto do hardware. Mas as linguagens foram evoluindo, os compiladores foram melhorando, gerando código cada vez mais eficiente. As linguagens de alto nível, o pessoal começou a ver que era importante dar a possibilidade de ter estruturas mais primitivas que acessassem um hardware. Então, por exemplo, a linguagem C, hoje em dia, que é considerada uma linguagem de alto nível, é utilizada por muitos pesquisadores e muitos desenvolvedores de software para desenvolver sistemas operacionais. Se vocês forem olhar o Unix, ele é desenvolvido em C. Então, hoje em dia, a gente tem linguagem de alto nível que a gente usa para desenvolver programas que eram desenvolvidos há tempos atrás simplesmente pela linguagem de montagem. Bom, e para finalizar o conteúdo da aula de hoje, eu só queria falar um pouquinho, dar algum detalhe sobre, não vou entrar muito detalhe, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona a unidade aritmética e lógica. Essa unidade aritmética e lógica, ela é constituída de circuitos, tem vários circuitos digitais lá dentro, né, para trabalhar com bits, zeros e uns, né, para realizar operações. Que tipo de operações? Aritméticas, para eu somar bits, para eu subtrair, para eu dividir, para multiplicar, para fazer operações lógicas, AND, OR, NOT, para eu deslocar, eu tenho um determinado registrador com conteúdo de bits. Eu posso querer deslocar o conteúdo desse registrador para a direita ou para a esquerda. Deslocar o registrador, por exemplo, na base 2 para a direita, o que eu estou fazendo? Estou multiplicando um número por 2. Para a esquerda, eu estou dividindo o número por 2. Ou às vezes, por exemplo, eu tenho uma quantidade de bits que eu recebi, por exemplo, numa rede. Tem uns bits, eu sei que um daqueles bits me diz se a rede está com algum problema ou não. Então, eu quero procurar aquele bit. Então, eu posso sair deslocando essa palavra inteira que veio para me indicar um status da rede, por exemplo, para eu catar só aquele bit ali. Então, uma outra função que a unidade aritmética lógica me dá é eu poder deslocar bits num registrador. Então, o que eu preciso na unidade aritmética lógica? Essa unidade aritmética lógica, ela recebe dados e esses dados estão armazenados aonde? Nos registradores. A única coisa que eu tenho que armazenar dentro de uma unidade central de processamento são registradores. Então, eu tenho essa entrada, essa setinha amarela que vocês estão vendo aí, são as entradas que vêm de registradores, que são os dados que a unidade aritmética lógica vai processar. E como é que a unidade central de processamento vai dizer para a unidade aritmética lógica qual é a operação que ela tem que fazer? Tem sinais de controle que entram nessa unidade aritmética lógica que indicam se a operação é soma, subtração, deslocamento, uma operação AND, OR, NOT, etc. E qual é a saída dessa unidade aritmética lógica? Vamos ver azul claro, né? Eu tenho o resultado da operação que eu fiz com a entrada dos meus dados. Se é soma, o resultado da soma. Subtração, se é AND, é um AND lógico entre conteúdos registradores. Se é deslocamento, vai sair aquele conteúdo deslocado. E fora o resultado da operação, todas as unidades aritméticas lógicas têm o que a gente chama de saída para flags. O que é isso? Isso é o seguinte, pode acontecer quando eu realizo uma operação, por exemplo, pode acontecer o seguinte, somei 2 números e o conteúdo deu 0. Isso pode ser importante, porque, por exemplo, se eu tenho 2 números iguais,
Se eu subtrair um número do outro, por exemplo, se eles são iguais e der zero, eu sei que eles são iguais, concorda? Para eu poder comparar dois números. Então, eu tenho uma saidinha que diz assim, olha, deu zero o resultado dessa operação aqui aritmética. Ou então, por exemplo, eu estou somando dois números e pode ocorrer que quando eu estou somando dois números representados no número x de bits, na hora que eu somo esses dois números, o resultado vai me dar um número maior que eu possa representar com aquele número x de bits. Vai um, por exemplo. E aí, esse vai um que vai lá, o que está acontecendo? Está estourando a minha memória, não consigo armazenar esse número. Eu dou, a unidade aritmética lógica dá o resultado lá na saída azul clara, sem problema. Mas ela tem que avisar, olha, foi um vai um, pode ser que tenha algum problema aí. Então ela avisa através dessa saída para flags. Tem várias, dependendo da unidade aritmética lógica, tem várias saídas diferentes, indicando vai um, indicando zero, indicando várias situações. Bom, quando os processadores começaram a aparecer, essas unidades aritméticas lógicas, elas manipulavam números inteiros. No início, o pessoal achava que só precisava manipular números inteiros dentro da máquina. Só que o pessoal foi vendo que era interessante também manipular números fracionários. Para isso, o pessoal começou a usar uma notação que o pessoal chama de ponto flutuante. Então, o que aconteceu? O pessoal começou a ver que precisava de unidades aritméticas lógicas, processamento, não só para inteiros, mas também para números fracionários. E aí começaram a aparecer unidades aritméticas lógicas, registradores, para armazenar esses números fracionários. Então apareceu o que o pessoal chamava de coprocessador de ponto flutuante. No início a gente tinha um chip, né, numa única pastilha, a gente tinha unidade central de processamento com unidade aritmética lógica lá dentro que simplesmente executava operações com números inteiros. E tinha uma pastilhinha do lado, separada da unidade central de processamento, que era o que chamava de coprocessador de ponto flutuante, que era responsável por fazer as operações com os números fracionários. Principalmente a Intel, que é um grande fabricante de processador, né? A Intel 486, ela tinha esse coprocessador, era uma pastilha ao lado da pastilha da unidade central de processamento. O que aconteceu é que com o desenvolvimento da tecnologia dos chips, o pessoal inseriu esse coprocessador dentro da pastilha do chip da unidade central de processamento. Então, hoje em dia, a gente tem numa pastilha só tanto as unidades aritméticas lógicas que tratam de números inteiros, como as unidades aritméticas lógicas e registradores que tratam de números fracionários. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente não vai entrar em detalhes aqui de como é que a unidade aritmética lógica funciona, mas só para a gente olhar aqui um exemplo, uma unidade aritmética lógica que soma 2 bits, por exemplo. Então, ela tem duas entradas ali, x e y. Cada entrada é um bit só, 1 e 1. E vamos supor que eu quero que essa unidade aritmética lógica some. Então, ela vai ter que ter um circuito lá, implementado em lógica digital, um circuito somador, que é essa linha pontilhada aí. O que vai acontecer? Quando eu somo 2 bits, 1 e 1, qual é o resultado que ele me dá? 1 mais 1 dá 2. Né? O número 2 eu não consigo representar utilizando um bit só. Então, o que vai acontecer? O que acontece quando a gente soma 1 mais 1 em binário? 1 mais 1 vai dar 2, vai dar 0 e vai 1, né? Porque 2 em binário é 0, 1. Então, olha o que a unidade aritmética lógica faz. A saída dela, esse sinal Z, é o resultado da soma. Ela somou 1 mais 1, deu 0, que ela só tem um bit para utilizar. Porque o bit, o 1, ela não tem lugarzinho para armazenar. Então, o resultado dela é Z igual a 0. Esse resultado, na nossa arquitetura, por exemplo, vai lá para o acumulador e a saída, naquela figura anterior, a saída para os registradores. E a gente tem a saída para o flag, é esse C igual a 1. Esse C, no caso, quer dizer o quê? Houve um vai 1. Eu somei 2 bits e teve um vai 1. Saiu um número fora da representação máxima que eu posso ter, que eu só posso representar um bit. Então, isso aí, a minha unidade de controle, a minha unidade central de processamento vai usar do jeito lá que a minha máquina foi implementada. Não vou entrar nos detalhes como eu vou usar essas informações. Mas é uma informação importante. Por exemplo, estou somando 1 mais 1, está dando 1, 0. Se eu só tenho um bit para representar a minha informação, quer dizer que houve o que a gente chama de um estouro, né? Eu estou somando dois números, está dando um número que eu não consigo representar utilizando um bit só. Então, essas unidades aritméticas lógicas, elas são desenvolvidas para trabalhar, no caso aqui a gente só viu um exemplinho com um bit, mas na verdade ela vai ser implementada para trabalhar em geral com o tamanho da palavra da minha máquina. No nosso exemplo aqui que a gente tinha um tamanho de palavra de 12 bits, a nossa unidade aritmética lógica, ela vai ser projetada para trabalhar com 12 bits. Então agora a gente vai fazer dois exercícios, só para a gente tentar juntar esses conceitos e ver como é que a gente
dadas certas informações, como é que a gente pode projetar a nossa máquina, vamos dizer assim, né? Vamos considerar que a gente tem um computador que tem um conjunto de 128 instruções. Eu digo para vocês, olha, eu posso ter 128 operações diferentes. Soma, subtração, sei lá, inventei 128, multiplicação, divisão, AND, OR, NOT, LOAD, etc. 128 instruções diferentes. E cada instrução minha é composta de dois campos. O primeiro indica qual é a operação e o segundo indica o endereço do operando. Bem parecido com igual o que a gente viu aqui, só que talvez mude a quantidade de bits que eu vou usar para cada campo. E eu digo o seguinte, olha, a memória, essa minha memória eu posso armazenar no máximo 512 palavras. E cada célula de memória armazena uma palavra e cada instrução minha é do tamanho de uma palavra, tá? Então eu vou ter uma palavra, é do tamanho de uma instrução, e eu tenho que cada célula armazena uma palavra e uma instrução. Então eu quero, a partir desse cenário, eu quero que vocês me digam. Qual deve ser o tamanho em bits do RM, do RDM, do RI e do CI? Qual é a capacidade dessa memória em bytes? E vocês vão ver que a gente vai descobrir, através dessas informações, que a gente tem um determinado tamanho da instrução. Suponha que o tamanho da instrução eu mudo para 17 bits. E eu não vou alterar o tamanho do RM. Quantas novas instruções eu posso criar? Tá? Então, acho que seria legal vocês pensarem com calma, tentarem responder essas perguntas antes de ver a resposta que está no próximo slide. Então a gente vai ver como responder, né, essa questão que eu coloquei, essas questões que eu coloquei para vocês. Vamos ver. Eu disse no enunciado, a gente viu que eu tenho a capacidade de armazenar 512 palavras. Cada palavra corresponde a uma instrução que está armazenada numa célula de memória. Então, se eu tenho 512 células de memória, para eu poder endereçar 512 células de memória, eu preciso saber o número de bits que eu preciso para endereçar as 512 células de memória. O número de bits é o número que eu pego a base 2, elevo esse número, tem que me dar 512, correto? Então, para eu descobrir quantos bits eu preciso para o endereço, basta eu ver qual é o logaritmo na base 2 do número de células, que no caso é 512. Como 512 é 2 elevado a 9, é trivial da gente ver que o log na base 2 de 2 elevado a 9 é 9, então eu preciso, para os endereços, de 9 bits. Se eu preciso de 9 bits para o endereço, o meu contador de instrução, que armazena o endereço da instrução, e o meu registrador de endereço de memória, que é onde eu coloco o endereço de memória que eu quero ler ou escrever, precisa ter a mesma capacidade do endereço, ou seja, o REM e o meu CI precisam ter 9 bits. Então, o tamanho do meu REM e do meu CI tem que ser 9 bits. Eu disse no enunciado que o computador possui um conjunto de 128 instruções diferentes. Se eu tenho 128 instruções diferentes, quantos bits eu preciso para representar 128 coisas diferentes? O log na base 2 de 128. Como 128 é 2 elevado a 7, o log na base 2 de 2 elevado a 7 é 7 bits. Então, eu preciso, o meu código de operação, para eu poder ter 128 instruções diferentes, que executam 128 coisas diferentes, preciso ter 7 bits. E eu disse para vocês que a minha instrução era composta de um código de operação, que no caso a gente descobriu que precisa de 7 bits, e um campo de operando que me indica o endereço de memória. A gente já viu anteriormente que para o endereço de memória eu preciso de 9 bits. Então, minha instrução vai ser composta do código de operação de 7 bits, mais o endereço de memória do operando, 9 bits, ou seja, ao todo eu tenho 16 bits para a minha instrução. Como eu disse que a minha instrução tem o mesmo tamanho da palavra, a mesma capacidade de armazenamento da minha célula, eu tenho que o meu RDM, onde eu armazeno os dados que vêm da memória ou eu armazeno os dados que eu vou escrever na memória, tem que ter a capacidade para armazenar uma palavra, que é igual ao tamanho da instrução, que no caso vai ser 16 bits. E o meu RI, que é o registrador que armazena a instrução, tem que ter capacidade para armazenar uma instrução, que a gente já viu que a gente precisa de 16 bits. Então, o meu RDM e o meu RI devem ter um tamanho de 16 bits. E qual é a capacidade dessa memória em bytes? A gente viu que a gente tem 512 palavras nessa memória.
E a gente viu que cada palavra, que é igual ao tamanho de uma instrução, precisa de 16 bits. A gente sabe que 1 byte é igual a 8 bits. Então, é simples a gente saber a capacidade de memória em bytes dessa memória, capacidade em bytes dessa memória. Basta pegar as 512 palavras e multiplicar pela quantidade de bytes de cada palavra. Se eu tenho 16 bits em cada palavra, eu tenho 2 bytes por célula. Então, basta multiplicar 512 por 2, que dá 1024 bytes, ou, na notação de K, mega, etc., 1K byte. Então, a capacidade da minha memória em bytes é 1K bytes. Então, eu tenho que a minha instrução tem um tamanho de 16 bits. E aí eu coloquei aquele terceiro item. Imagina que o tamanho da minha instrução foi modificado para 17 bits. Mas o tamanho do meu REM não foi modificado. O que vai acontecer? Se eu tenho uma instrução de 17 bits, com o mesmo formato, código de operação e endereço de operando, o meu REM, eu não modifiquei o tamanho dele, eu vou continuar tendo que utilizar para o endereço a quantidade de bits que o meu REM pode armazenar, que são 9 bits. Então, se eu tenho 17 bits o tamanho total da instrução, 9 bits para o operando, vão me sobrar 8 bits para o código de operação. Nesse caso, se eu tenho 8 bits para o código de operação, eu posso ter 2 elevado a 8 instruções diferentes. Ou seja, eu posso ter 256 instruções diferentes. Antes, eu tinha 128 instruções. Então, se eu modificar o tamanho da instrução para 17, mantendo o tamanho do REM, o que eu posso fazer é dobrar o número de instruções diferentes que eu vou ter nessa máquina. E no exercício 2, a gente vai considerar um sistema que possui uma memória que pode ter 256 células, é um sistema igual ao que a gente viu no início da aula, e cada célula pode armazenar 12 bits. E aí, nessa tabelinha que a gente está vendo aí, eu dou só alguns endereços, eu não dou os 256 endereços, para alguns endereços que estão em hexadecimal. Como eu tenho 256 células, né, eu vou precisar de 8 bits para endereçar cada célula. Então, o que vocês estão vendo aí é o endereço em hexadecimal de cada célula, e logo em seguida eu tenho qual é o conteúdo de cada célula, para alguns endereços só, não são para todos. O conteúdo em hexadecimal eu estou usando 3 dígitos, porque eu tenho 12 bits em cada célula. Então, eu estou dando esse cenário para ele. Imagina que eu tenho esses endereços com esses conteúdos e eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, qual é a capacidade total da memória? Pode ser em bits ou em bytes. Vamos supor que quando eu estou iniciando um ciclo de instrução, o conteúdo do contador de instrução do CI vai ser o hexadecimal A5, o conteúdo dele. E que cada instrução ocupa uma única célula. Qual a instrução que vai ser executada se eu considerar o conjunto de instruções que a gente viu na aula? Então, eu estou com o seguinte cenário. O contador de instrução está com um conteúdo A5. Eu sei que cada instrução ocupa uma única célula. Eu quero que vocês me traduzam qual é a instrução que vai ser executada. Não quero que vocês me mostrem a instrução sendo executada, não. Eu quero que vocês me digam qual a instrução que vai ser executada por essa máquina. E a terceira questão é, suponha que eu tenha uma outra situação, esquece o que aconteceu nesse segundo item, eu tenho uma outra situação, eu tenho que o conteúdo do REM tem o valor hexadecimal FD. E a UCP manda um comando de leitura para a memória principal. Eu quero saber qual vai ser o valor final do RDM. Então, da mesma maneira, acho que vale a pena vocês pensarem um pouco sobre isso, tentarem responder para ver a resposta que vem a seguir. Capacidade da memória. A gente viu que o computador possui 256 células e cada uma tem 12 bits. Isso está escrito no enunciado da questão. Então é trivial. A capacidade é multiplicar o número de células vezes a quantidade de bits que cada célula tem. 256 vezes 12 me dá 3.072 bits. Tem mistério. E a segunda questão, eu disse assim, o contador de instrução tem o valor A5. Então o que vai acontecer? Se o contador de instrução está com valor A5, esse valor A5 é transferido para o REM, é passado através do barramento de endereço para a memória, com um sinal de leitura, o conteúdo do endereço A5 vai ser transferido para o meu registrador de instrução da unidade central de processamento. E aí, se a gente for olhar lá na tabelinha, o conteúdo do A5 o conteúdo que está lá escrito é o conteúdo 135, tá? Esse conteúdo 135 está em hexadecimal. Para a gente descobrir
que instrução esse conteúdo 135 está me representando, vamos passar para a base 2. Então, vocês estão vendo aí, ó, que eu vou decodificar esse valor 135 para o valor 0001, 0011, 0101, é o valor hexa para o valor binário. E aí a gente sabe que os 4 primeiros bits indicam o código de operação, que vai ser 001. Se vocês olharem naquela tabela inicial das instruções, a gente vai ver que 001 indica que é uma operação LDA. E a gente viu que se vocês olharem na tabela, os outros próximos 8 bits vão me indicar o endereço de memória. Se vocês olharem esse endereço de memória aí, esse endereço de memória é 35 na base hexa ou 53 na base decimal. Então, que instrução é essa que está codificada com esse valor em hexa 135? É a instrução LDA 53, ou seja, é uma instrução que vai pedir para a unidade central de processamento ler o conteúdo do endereço 53 e colocar o conteúdo desse endereço 53 no acumulador. Então, o que está armazenado na memória é o valor 135 em bits, na realidade, né? Esse valor que vocês estão vendo aí em bits que está armazenado na memória. E se eu olhar esses bits como uma instrução, que instrução é essa? Como é que eu vou descobrir que instrução é essa? Eu tenho que pegar o código de operação, olhar na tabela, é o LDA, e o resto é o endereço. É o endereço 53. Então, traduz esses bits para a instrução LDA 53. E a outra situação, eu tenho que no REM, eu tenho o valor FD. E eu disse, o REM, o que esse REM, esse registrador RM tem? Um endereço que está sendo passado através do barramento de endereço para a memória. E eu disse que foi a unidade central de processamento, a unidade de controle, mandou um sinal de leitura para a memória. Então, o que vai acontecer? O conteúdo de memória cujo endereço é FD vai ser transferido da memória para o RDM. Se vocês olharem naquela tabelinha que eu mostrei, vocês vão ver que o conteúdo cujo endereço é FD, o conteúdo é 440 em hexa. Então, o que vai acontecer? Esse conteúdo 440 que está no endereço FD vai ser transferido da memória para o RDM. Então, meu conteúdo do RDM, após a execução desse ciclo de execução aí, vai ser o conteúdo 440. Então, a gente finalizou a aula 4, que é a continuação de unidade central de processamento. Eu recomendo para vocês, acho que é muito importante vocês darem uma olhada no livro-texto, que lá tem mais detalhes, tá? Tudo referente ao capítulo 6 do livro-texto, do livro do Mário Monteiro. E eu acho que é importante vocês tentarem fazer exercício do livro. Então, referente à matéria dessa aula 4 e da aula 3, eu recomendo que vocês façam os exercícios 11, 13, 14 e 17.